Antes de mudar qualquer coisa na sua vida, o corpo, o trabalho, os relacionamentos, há um ponto de partida silencioso que poucos percebem. A mente. É ali que tudo começa. A forma como você pensa sobre si mesmo, sobre o mundo e sobre os outros cria o terreno onde suas ações crescem. Os filósofos estoicos, há mais de 2000 anos, já sabiam disso. Marco Aurélio, imperador e pensador, escreveu: a qualidade dos seus pensamentos determina a qualidade da sua vida. E ele não falava em metáforas. Ele falava sobre poder. O poder de direcionar o olhar, de escolher o que merece atenção, de encontrar calma mesmo quando tudo parece ruir. Neste texto, ou melhor, nesta jornada, vamos caminhar juntos por 10 reflexões sobre como seus pensamentos moldam sua realidade. Cada capítulo será um mergulho em um aspecto dessa transformação. Como a mente cria, aprisiona, liberta e reconstrói. E no fim, talvez você perceba que mudar a vida não é um milagre, é um hábito, um pensamento de cada vez. Capítulo 1. O poder invisível da mente. Tudo o que você vive, sente e enxerga é filtrado pela sua mente. Ela é como uma lente, e dependendo de como está ajustada, o mesmo acontecimento pode parecer uma tragédia ou uma oportunidade. O mundo é o mesmo, o que muda é o olhar. Marco Aurélio escreveu certa vez: se você está aflito por algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua opinião sobre ela. É curioso como essa ideia parece simples, mas poucos realmente vivem por ela. A maioria das pessoas passa os dias reagindo ao trânsito, às notícias, às palavras dos outros, como se não tivesse escolha. Mas a verdade é que a escolha sempre existiu. O problema é que fomos treinados a não perceber. Imagine alguém que acorda já cansado, irritado com o despertador, reclamando do dia antes mesmo de levantar da cama. Nada aconteceu ainda, mas sua mente já pintou o quadro inteiro em tons de cinza. Esse é o poder invisível dos pensamentos. Eles moldam a emoção antes mesmo que a vida aconteça. Você provavelmente já conheceu alguém que parece ter sorte. Tudo dá certo para essa pessoa, mas se observar de perto, vai perceber que não é sorte. É atitude mental. Ela enxerga o desafio como parte do jogo, o erro como aprendizado, o atraso como pausa necessária. Essa forma de pensar cria um campo de energia diferente. Atrai oportunidades, relações mais leves, decisões mais firmes. Epicteto, que nasceu escravo e se tornou mestre da filosofia estoica, dizia: te aproximam de quem você quer ser? Ou te prendem a uma versão antiga de si mesmo? Essa é uma pergunta simples, mas transformadora. Porque mudar a mente não é questão de força, é questão de atenção. A mente é como um rio. Se você a deixa correr solta, ela te leva para onde quiser. Mas se aprende a observar o curso, pode direcioná-la. Não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa. Ele não falava de passividade, falava de poder, o poder de escolher o que o mundo não pode tirar de você, sua resposta. Agora, pare um instante e observe o que tem ocupado seus pensamentos nos últimos dias. São ideias que te fortalecem ou te drenam. E aos poucos, sem pressa, começa a notar algo extraordinário. O mundo fora muda, porque o mundo dentro mudou primeiro, e é aqui que começa o próximo passo, porque se a mente tem o poder de moldar a vida, ela também tem o poder de aprisionar. Alguns pensamentos não são pontes, são jaulas, são crenças, medos e histórias antigas que repetimos até acreditar que são verdades. No próximo capítulo, vamos olhar para essas prisões invisíveis que nós mesmos construímos, e entender como quebrar cada uma delas com sabedoria e coragem. Capítulo 2. As prisões que criamos com os pensamentos. Algumas prisões não têm grades, não há cadeados, nem muros, mas mesmo assim, elas mantêm muita gente presa por anos, às vezes por toda a vida.
Essas prisões são feitas de pensamentos mal interpretados, medos antigos e crenças que ninguém jamais questionou. Epicteto dizia: o homem não é perturbado pelas coisas, mas pela visão que tem delas. E é verdade. Quantas vezes você já acreditou ser incapaz de algo, não porque realmente fosse, mas porque alguém, lá atrás, te fez acreditar nisso? Uma crítica de infância, uma rejeição, uma comparação, são pequenas sementes plantadas na mente que, com o tempo, crescem em forma de muros. Imagine uma pessoa que sonha em mudar de carreira, mas vive dizendo para si mesma: agora é tarde demais. Não há nenhuma lei, nenhuma força física impedindo essa mudança. O único obstáculo é um pensamento, e mesmo assim, ele pesa como concreto. Essa pessoa acorda todos os dias sentindo que está presa, mas não percebe que as chaves estão nos próprios bolsos. Você provavelmente já conheceu alguém assim. Gente talentosa, com um brilho que aparece só de vez em quando esquece, por um momento, de duvidar de si mesma. É bonito e triste ao mesmo tempo, porque se essa pessoa soubesse o que realmente é capaz de fazer quando o medo cala, perceberia que nunca esteve acorrentada. Marco Aurélio, em meio a guerras e pressões inimagináveis, escreveu: a alma se torna tingida com a cor dos seus pensamentos. Se os pensamentos forem escuros, o mundo se torna um lugar hostil. Se forem claros, o mesmo mundo ganha sentido e beleza. Nada fora muda, apenas o filtro interno. E essa é talvez uma das maiores liberdades humanas, a de escolher o significado das coisas. Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. E, de fato, muitos dos nossos sofrimentos são construídos mentalmente. Nos preocupamos com o que ainda não aconteceu, repetimos diálogos que nunca existiram, ensaiamos derrotas antes mesmo de lutar. Essa é a mente criando prisões com as próprias mãos. Mas há algo ainda mais sutil, os pensamentos que nos fazem pequenos. Aqueles que dizem: não sou bom o bastante, ninguém vai me ouvir, não mereço. Eles não gritam, não assustam, apenas murmuram todos os dias. E se você não estiver atento, começa a acreditar. E quando acredita, vive de acordo com isso. O estoicismo não ensina a negar essas vozes. Ensina a olhá-las com serenidade, como quem observa nuvens passando. Não são verdades, são apenas pensamentos. Você pode reconhecê-los, agradecer pela tentativa de te proteger e seguir em frente, livre. Agora, imagine o que aconteceria se, em vez de alimentar esses pensamentos, você começasse a plantar novos. Estou aprendendo. Posso tentar de novo. Não preciso ser perfeito, só constante. Essas frases simples, quando repetidas com convicção, começam a desmanchar as paredes da prisão mental. Porque o que sustenta o medo é o silêncio, mas o que o dissolve é a consciência. E cada vez que você percebe um pensamento limitante e o substitui por algo mais sábio, é como abrir uma janela dentro de si. Luz entra e o ar volta a circular. No fim, talvez a verdadeira liberdade não seja fazer tudo o que quiser, mas pensar com clareza sobre o que realmente importa. E quando essa clareza chega, as correntes caem sozinhas. E é aí que chegamos ao próximo passo. Porque depois de enxergar as prisões da mente, o próximo desafio é entender como transformar os pensamentos em aliados, forças que constroem, impulsionam e criam novos caminhos. É sobre isso que falaremos no capítulo 3, a semente da mudança. 3. A semente da mudança. Imagine uma pessoa que sente que sua vida está parada. Todos os dias parecem iguais e a sensação de estagnação pesa como uma nuvem cinza sobre os ombros. Não é culpa de ninguém. Não há eventos extraordinários que expliquem esse sentimento. O que existe, na verdade, é um padrão de pensamento que se repetiu tantas vezes que a pessoa começou a acreditar que não há saída.
Sêneca dizia: a vida não é curta, mas nós a desperdiçamos. E é justamente isso. A mudança não surge de um evento externo espetacular. Surge de pequenos atos internos, de sementes que plantamos dentro da mente. Cada pensamento novo, cada decisão de olhar a situação de outra forma, é uma semente que, com o tempo, cresce em algo maior. Você provavelmente já conheceu alguém que decidiu mudar depois de algo aparentemente simples. Um livro lido, uma frase ou até uma conversa. Talvez tenha sido um momento de silêncio no ônibus ou uma caminhada sem destino. Esse instante foi suficiente para plantar a primeira semente. E depois, pouco a pouco, outras sementes vieram. Até que, meses depois, a vida daquela pessoa parecia completamente diferente e ninguém poderia apontar exatamente quando a mudança começou. Mas começou, sem dúvida, dentro da mente. Marco Aurélio também refletia sobre isso em suas meditações. Não espere que os acontecimentos sigam o seu desejo. Forme primeiro o seu próprio caráter. Essa é a essência da mudança. Não esperar, mas agir internamente. A semente da mudança não é mágica, é prática diária, consciência ativa e escolha constante. É decidir todos os dias que os pensamentos que te limitam não vão mais receber água. Que os hábitos que te aprisionam vão começar a ser substituídos por hábitos que libertam. Imagine agora alguém que sempre se considerou não criativo. Toda vez que precisava criar algo, se auto-sabotava com frases como "não sou bom nisso" ou "não vai dar certo". Um dia, essa pessoa decidiu tentar algo simples, escrever uma frase por dia, sem se cobrar. Com o tempo, essas pequenas tentativas se transformaram em ideias completas, projetos, até oportunidades inesperadas. A mudança começou com uma semente discreta, mas consistente. Epicteto ensinava: não é a circunstância que cria a dificuldade, mas o julgamento que você faz dela. Cada pequena semente plantada é, na verdade, uma decisão de mudar o julgamento sobre si mesmo e sobre a vida. É aceitar que, mesmo sem controle total sobre o mundo externo, temos controle absoluto sobre como nutrimos nossas ideias, como escolhemos reagir e como construímos hábitos internos. E o mais poderoso, essas sementes, quando cultivadas, não apenas transformam o indivíduo, mas também seu entorno. Uma pessoa que muda seu olhar inspira outros a mudar, mesmo que silenciosamente. A força de uma semente mental pode criar ondas em toda a vida ao redor. Agora pense no próximo passo. Uma vez que a semente da mudança está plantada, surge a pergunta: como regar, cuidar e proteger essas novas ideias de pensamentos antigos que tentam sufocar o crescimento? É sobre isso que vamos refletir no capítulo 4. Nutrir os pensamentos que nos fortalecem, onde veremos como fortalecer o que importa e deixar de lado o que nos limita. 4. Nutrir os pensamentos que nos fortalecem. Você já deve ter conhecido alguém que vive reclamando da vida, mesmo quando tudo parecia dar certo. Não é que o mundo esteja contra essa pessoa, mas os pensamentos dela funcionam como sementes de dúvida, medo e autocrítica. Cada repetição desses pensamentos é como adubar uma planta que só produz ervas daninhas. E quanto mais você alimenta, mais cresce o que limita e diminui sua energia. Epicteto dizia: o que perturba o homem não são as coisas, mas as opiniões sobre as coisas. E é exatamente aí que mora o segredo. Não se trata de eliminar todos os pensamentos, mas de aprender a nutrir os que fortalecem, que iluminam e que dão direção. Imagine alguém que todos os dias anota 3 coisas pelas quais é grato, mesmo que sejam pequenas. O cheiro do café, a chuva leve na manhã, uma mensagem de um amigo. No começo, pode parecer trivial, mas aos poucos, essas pequenas práticas mudam o terreno mental. Elas começam a substituir a negatividade automática por foco, presença e otimismo fundamentado.
Marco Aurélio refletia sobre isso em suas meditações. O que não é bom para a colmeia não é bom para a abelha. Cada pensamento que você escolhe nutrir impacta diretamente quem você se torna. Se você escolhe reforçar medo, dúvida ou ressentimento, se fecha para oportunidades e crescimento. Se escolhe reforçar coragem, curiosidade e resiliência, cria portas internas que antes estavam trancadas. Imagine uma pessoa que vive se comparando com colegas de trabalho ou amigos, sempre se sentindo menor. Um dia, ela começa a prestar atenção nos próprios pequenos progressos, nas vitórias diárias, por mais simples que sejam. Essa prática não resolve todos os problemas da vida, mas muda a percepção. E quando a percepção muda, as escolhas e atitudes também mudam. Sêneca ensinava: a felicidade não é algo pronto, vem das suas próprias ações. Nutrir bons pensamentos é, então, uma prática diária, quase ritualística. É escolher, a cada manhã, quais vozes você vai ouvir. E por incrível que pareça, essas pequenas decisões internas podem gerar mudanças externas gigantescas. A mente que se alimenta de clareza e força não apenas suporta adversidades, ela transforma cada desafio em aprendizado. E como você protege essas sementes? Como impede que velhos hábitos mentais destruam o que você está construindo? Uma maneira é a consciência constante. Sempre que perceber um pensamento tóxico ou limitante, reconheça-o, agradeça por tentar te proteger e substitua por algo mais sábio, mais útil. É simples, mas exige atenção. É fácil deixar a mente correr sozinha e, nesse caso, voltamos às prisões do capítulo anterior. Agora, imagine o impacto disso em uma vida inteira. Cada dia, cada escolha de pensamento, cada pequeno exercício de presença e atenção cria uma versão mais forte, mais serena e mais capaz de lidar com o inesperado. E aqui chegamos ao próximo passo. Como transformar esses pensamentos nutridos em ações concretas que realmente mudam sua vida? É sobre isso que falaremos no capítulo 5. Pensamentos que se tornam ação. E 5. Pensamentos que se tornam ação. Você já deve ter conhecido alguém que pensa muito, planeja demais, mas raramente age. Tudo está perfeito na mente dessa pessoa. Cenários, estratégias, até falas possíveis. Mas o que acontece fora da mente? Pouco ou nada. E a vida, como sempre, continua acontecendo. Marco Aurélio dizia: se não é certo fazer algo, não é certo pensar sobre isso. O ponto é simples: pensamentos são o combustível, mas a ação é o motor. Sem movimento, mesmo os pensamentos mais nobres se transformam em frustração. Imagine uma pessoa que sonha em escrever um livro. Todos os dias pensa nas histórias, personagens e capítulos, mas nunca abre o caderno. Com o tempo, o desejo se mistura à ansiedade, à culpa e à sensação de impotência. Até que um dia, decide escrever apenas uma página. Uma página. Essa pequena ação, aparentemente insignificante, muda tudo. Ela planta o primeiro tijolo no caminho entre pensamento e realidade. Epicteto dizia: primeiro diga a si mesmo o que deseja ser, depois faça o que deve ser feito. A ação nasce da intenção, mas só se concretiza quando você decide sair do campo mental. Outra pessoa que conheço em pensamento. Alguém que sempre desejou correr uma maratona, mas sempre esperou a condição perfeita. O corpo perfeito, a vida perfeita, o momento perfeito. Até que um dia, calçou os tênis e deu o primeiro passo. Não foi uma corrida perfeita, nem distante da dor ou cansaço, mas foi o primeiro movimento real. E o poder da ação começa exatamente aí. Pequenas decisões acumuladas transformam a mente, o corpo e a vida. Sêneca nos lembra: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis. O pensamento sozinho pode gerar inspiração, mas só a ação cria impacto.
Cada ato é uma resposta direta ao que você cultivou mentalmente. Se você cultivou coragem, a ação se tornará mais natural. Se você cultivou medo, a ação ficará travada. E é interessante notar, muitas vezes a ação reforça o pensamento. A pessoa que escreveu uma página percebe que é capaz de escrever mais. A pessoa que correu 1 quilômetro descobre que o corpo responde e se fortalece. A ação retroalimenta a mente, mas atenção, agir sem reflexão pode ser tão prejudicial quanto não agir. A chave está em agir a partir de pensamentos conscientes e nutridos, e não a partir de impulsos, raiva ou medo. Marco Aurélio novamente. A alma se torna tingida com a cor dos seus pensamentos. Então, ao agir, que seja com clareza, propósito e consciência. Que cada passo seja guiado por pensamentos que você escolheu nutrir, não por velhos padrões que te prendem. E aqui nasce o próximo desafio. Uma vez que a ação começa, como manter a consistência e não se perder entre distrações, cansaço e desânimo. É isso que veremos no capítulo 6, a disciplina da mente e do hábito, onde exploraremos como transformar ações esporádicas em forças constantes que moldam a vida. A disciplina da mente e do hábito. Você provavelmente já conheceu alguém que começa com entusiasmo, cheio de planos e energia, mas que logo desanima e abandona tudo. Não é que falte talento ou desejo, falta disciplina. Disciplina não é rigidez ou sofrimento constante, é, antes, a prática diária de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando a vontade falta. Sêneca dizia, a felicidade é fruto da autodisciplina. E é isso. O que separa quem realiza de quem apenas sonha não é sorte, é a consistência, é a coragem de olhar para o dia a dia e dizer, mesmo cansado, vou dar mais um passo, mesmo desmotivado, vou fazer o que importa. Imagine uma pessoa que decidiu mudar a alimentação e começar a correr. Nos primeiros dias, tudo é empolgação. Mas na segunda semana, a preguiça aparece, os compromissos se acumulam, a motivação cai. A disciplina, nesse momento, é o que mantém a prática. Não é a emoção que guia, é a escolha consciente de agir, independente do humor. Marco Aurélio refletia, a repetição diária forma o caráter. E ele estava certo. Cada pequeno ato repetido molda a mente e o corpo. Cada hábito cultivado com atenção e intenção transforma a maneira como você enxerga desafios e oportunidades. O que parecia difícil ou impossível há meses se torna natural e até prazeroso. Você já deve ter conhecido alguém que de repente mudou de vida, mas essa mudança raramente é súbita. É o resultado de anos de disciplina silenciosa. Acordar cedo, estudar, praticar, refletir, repetir, corrigir, repetir de novo. A disciplina é silenciosa, quase invisível, mas seu efeito é poderoso e duradouro. Epicteto ensinava, não espere que os outros façam por você. A verdadeira liberdade está na autodisciplina. E não se engane, disciplina não é prisão. Pelo contrário, é liberdade. Porque quando você treina a mente e o corpo para responder com constância ao que importa, você se torna menos escravo das distrações, das emoções passageiras e das opiniões alheias. Imagine alguém que decide estudar uma nova habilidade todos os dias, por apenas 30 minutos. Parece pouco, mas ao final de um ano, a pessoa domina algo que parecia inalcançável. Tudo começou com disciplina, com a repetição silenciosa e constante de pequenas ações. E aqui está o ponto crucial. A disciplina alimenta a liberdade interior. Ela transforma a intenção em hábito, pensamento em ação, desejo em resultado. Mas a disciplina sozinha não é suficiente. Ela precisa caminhar junto com propósito e clareza sobre o que realmente importa. E é aí que chegamos ao próximo passo natural. Como manter foco e clareza em um mundo cheio de distrações.
sem deixar que velhos hábitos mentais ou externos destruam a disciplina que você construiu. É sobre isso que falaremos no capítulo 7. O foco como força silenciosa, onde exploraremos como a atenção direcionada transforma esforço em resultados reais. 7. O foco como força silenciosa. Você já deve ter conhecido alguém que parece estar ocupado o tempo todo, mas no fim do dia, percebe-se que nada realmente importante foi feito. O problema não é a falta de esforço, mas a falta de foco. O foco é essa força silenciosa que transforma energia em resultado, intenção em realização. Sem ele, até mesmo a melhor disciplina se dispersa como água entre os dedos. Marco Aurélio dizia: concentre-se em aquilo que está ao seu alcance e deixe o resto ir. O foco é escolher conscientemente onde colocar atenção e energia. Imagine uma pessoa que trabalha em várias tarefas ao mesmo tempo, checando e-mails, redes sociais, mensagens e planilhas. Tudo parece urgente, mas nada é realmente importante. A mente fica exausta, os resultados diminuem e a frustração cresce. Agora, imagine essa mesma pessoa decidindo dedicar blocos de tempo apenas a uma tarefa essencial. A energia se concentra, a produtividade aumenta e o sentimento de realização floresce. Sêneca nos lembrava: a vida é longa se você sabe usá-la. E a chave para isso é o foco no presente e no essencial. Cada pensamento disperso é uma pequena fuga de energia. Cada atenção perdida é uma oportunidade desperdiçada. O foco não é apenas sobre eficiência, é sobre vivência plena. É perceber o que realmente importa e agir com intenção. Imagine alguém que decide aprender um instrumento musical. No começo, todas as notas parecem confusas, a mão treme e a paciência falha. Mas ao focar, praticando diariamente, mesmo que pouco, cada gesto se torna mais preciso, cada melodia mais harmoniosa. O progresso não é imediato, mas é inevitável quando há atenção dedicada. Epicteto ensinava: não permita que a vida passe sem perceber onde você coloca sua mente. O foco é também um escudo contra distrações externas, opiniões, pressões sociais, informações que não servem ao seu propósito. Quando você decide para onde a atenção vai, aprende a filtrar o que é relevante e a ignorar o que só consome energia sem gerar valor. Agora, pense no impacto disso em todas as áreas da vida. O mesmo tempo que antes parecia insuficiente se torna suficiente. O mesmo esforço que parecia pequeno se multiplica, e pouco a pouco a vida deixa de ser caos e se transforma em direção clara e resultado concreto. E aqui nasce o próximo passo. Depois de cultivar disciplina e foco, surge o desafio de enfrentar as adversidades com serenidade, sem perder o equilíbrio interno. É isso que vamos explorar no capítulo 8. Serenidade diante do caos, onde veremos como a mente disciplinada e focada responde aos desafios inevitáveis da vida sem se quebrar. 8. Serenidade diante do caos. Você já deve ter conhecido alguém que, mesmo diante de problemas enormes, parece permanecer calmo, quase imperturbável. Não é sorte ou falta de desafios, é uma mente treinada para a serenidade. Essa é a essência do estoicismo, não controlar o mundo externo, mas manter a clareza e a tranquilidade interna, independentemente do que acontece ao redor. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre a mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Imagine uma pessoa que enfrenta uma crise no trabalho. Um projeto importante falhou, colegas estão nervosos, o chefe exige soluções imediatas. Muitos entrariam em pânico ou se perderiam na ansiedade, mas essa pessoa respira, observa os fatos, escolhe a reação mais adequada e age com calma. O mundo ainda é caótico, mas ela não é refém do caos. Sêneca ensinava: a maior riqueza é contentar-se com pouco.
Serenidade não significa ignorar os problemas, significa não deixar que eles dominem sua mente. É perceber que cada dificuldade é uma oportunidade de exercitar paciência, resiliência e discernimento. E, curiosamente, quanto mais interna é a calma, mais efetivas se tornam as ações externas. Imagine alguém lidando com conflitos familiares ou amizades desgastadas. É fácil reagir com raiva ou ressentimento, mas escolher manter a serenidade permite enxergar soluções que seriam invisíveis em meio à tempestade emocional. A mente serena cria espaço para decisões sábias, enquanto a mente agitada gera arrependimento e frustração. Epicteto dizia: não busque que os acontecimentos sigam o seu desejo, busque que sua mente permaneça firme diante deles. A serenidade é um escudo invisível, mas poderoso. Ela não muda a realidade externa, mas muda a relação que você tem com ela. E essa mudança interna é a base para enfrentar qualquer desafio, desde pequenos contratempos até crises profundas. Imagine uma pessoa que perdeu o emprego inesperadamente. O mundo ao redor parece desmoronar. Mas em vez de entrar em desespero, ela usa a serenidade para planejar os próximos passos, explorar oportunidades e fortalecer habilidades. O caos continua lá fora, mas dentro dela existe uma clareza silenciosa que guia cada ação. Agora, depois de cultivar disciplina, foco e serenidade, surge o próximo desafio. Como transformar essa força interior em impacto no mundo ao redor, sem se perder na vaidade ou no ego? É isso que veremos no capítulo 9. Força interior e impacto externo, onde exploraremos como o estoicismo transforma não apenas a vida individual, mas também as relações e o ambiente ao redor. 9. Força interior e impacto externo. Você já deve ter conhecido alguém que parece brilhar silenciosamente no meio das dificuldades. Não é apenas talento ou sorte, é força interior. Essa força vem de tudo que construímos até aqui: disciplina, foco, serenidade. Ela permite que você não apenas sobreviva, mas também inspire e transforme o mundo ao redor, sem precisar de aplausos ou reconhecimento. Marco Aurélio dizia: o que não beneficia a colmeia não beneficia a abelha. Ou seja, a verdadeira força interior também considera o impacto no ambiente. Imagine uma pessoa no trabalho que enfrenta pressão extrema, mas mantém a calma, ajuda colegas, compartilha conhecimento e age com integridade. O resultado não é apenas produtividade, é uma influência silenciosa que eleva todos ao redor. Sêneca refletia: não é porque somos fortes que devemos dominar os outros, mas porque somos fortes podemos ser justos. Força interior não é arrogância ou competição. É capacidade de escolher ações corretas, mesmo quando ninguém está olhando. É viver de acordo com valores profundos, não com a opinião pública. Imagine alguém que dedica tempo a ouvir e apoiar um amigo em crise. O impacto desse gesto vai muito além da pessoa ajudada. Ele fortalece a confiança, cria segurança emocional e inspira reciprocidade. A força interior molda relações e ambientes, porque atua com consistência, sem esperar recompensas externas. Epicteto ensinava: não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. E é exatamente isso. Quando você mantém integridade e clareza, mesmo diante do caos ou da injustiça, você se torna uma referência silenciosa. O mundo ao redor percebe essa energia, ainda que não compreenda completamente. Sua ação coerente cria ondas de mudança, pequenas ou grandes, que se espalham naturalmente. Agora, imagine alguém que, mesmo sofrendo perdas pessoais ou profissionais, continua praticando hábitos saudáveis, cultivando serenidade, ajudando outros e mantendo a mente focada. Essa pessoa se torna um exemplo vivo do que significa viver de acordo com princípios estoicos.
O impacto externo nasce da força interna, e essa força é construída dia após dia, pensamento após pensamento, ação após ação. E é nesse ponto que chegamos ao último passo da jornada. Como transformar toda essa sabedoria, disciplina e força em uma vida plena e significativa, com propósito claro e equilíbrio emocional. É sobre isso que falaremos no capítulo 10, o ciclo da vida consciente, onde vamos unir todos os capítulos anteriores em um caminho coeso para a transformação real. E 10, o ciclo da vida consciente. Imagine uma pessoa que acorda todos os dias com a sensação de que a vida escapa pelas mãos. Pequenos desafios a deixam ansiosa, o tempo parece curto e as oportunidades distantes. Mas pouco a pouco, essa pessoa começou a aplicar tudo o que cultivou. Pensamentos conscientes, disciplina, foco, serenidade e força interior. O resultado? Uma vida que não é perfeita, mas que pulsa com consciência e propósito. Marco Aurélio dizia: viva como se estivesse morrendo amanhã, aprenda como se fosse viver para sempre. Essa frase não é sobre pressa ou medo, mas sobre presença e aprendizado contínuo. Quando você toma decisões conscientes todos os dias, cada ação se torna um tijolo na construção de uma vida significativa. Não é sobre grandes eventos ou mudanças dramáticas. É sobre consistência, atenção e escolhas alinhadas aos seus valores. Imagine alguém que escolhe começar o dia refletindo 5 minutos sobre prioridades. Depois, decide escrever, estudar, ajudar alguém ou simplesmente caminhar prestando atenção à vida ao redor. Pequenas ações, repetidas com intenção, transformam não apenas a rotina, mas a própria percepção da vida. Sêneca nos lembrava: a vida feliz é aquela vivida de acordo com a razão e a virtude. E isso nos leva à essência do ciclo consciente. Cada pensamento cria sentimento, cada sentimento gera ação, cada ação constrói hábito, cada hábito molda caráter e cada decisão de caráter impacta o mundo ao redor. O ciclo se retroalimenta. Pensamentos conscientes geram mais clareza, mais disciplina, mais foco e mais serenidade. É um círculo virtuoso que, com o tempo, transforma totalmente a experiência de viver. Epicteto ensinava: primeiro cuide de si mesmo, só então poderá cuidar do que está além. O ciclo da vida consciente começa dentro da mente, mas não termina ali. Ele se espalha para relações, para projetos, para escolhas maiores. Imagine alguém que pratica essa consciência diariamente. Ele não é perfeito, mas enfrenta crises com calma, toma decisões alinhadas aos valores e inspira outros a fazer o mesmo. O mundo externo continua imprevisível, mas dentro dele existe uma base firme, resiliente e lúcida. E aqui está a grande verdade final. A mudança começa sempre em você, com cada pensamento, cada decisão, cada ação. O ciclo da vida consciente não é um destino final. É uma prática contínua, é acordar todos os dias com atenção, escolher o que nutrir, agir com propósito e transformar não apenas a si mesmo, mas o mundo à sua volta, passo a passo. Então, ao fechar este ciclo, lembre-se, cada capítulo desta jornada é um lembrete de que a vida é construída de dentro para fora. Mantenha sua mente limpa, seu foco afiado, sua disciplina constante e sua serenidade como guia. Porque no fim, a vida que você quer viver não está fora, está dentro de você, esperando para ser despertada, cultivada e manifestada.